Neste segundo Com a Palavra desta terceira temporada. Pois é, estamos já na terceira temporada do Com a Palavra, o seu programa aí para discussão, para debates, para apresentação aí do lado político aqui na plataforma do Acta. Neste terceiro programa temos aí uma convidada, uma jovem convidada, mas olha só, deixa eu revelar. Sobre o assunto que a gente vai começar a tocar no programa aqui, foi uma das pessoas que se dispôs a vir. Pois é, para trazer para você também, não apenas pelo Acta, como a gente sempre diz. A gente está mediando isso para trazer para você as satisfações do poder público, né? Já que a gente, cidadão, merece também. Eu estou me referindo à grata presença, que nós temos a grata presença de recebê-la sempre aqui, é a vereadora, jovem vereadora, Teca Nel. Bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Oi, todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como eu falei, realmente é uma honra estar aqui. A gente tem que conversar e debater e desmistificar o que é o Legislativo de Maceió. Então, para quem não me conhece, eu sou Teca Nelma, sou a vereadora mais jovem de Alagoas, fui eleita com 21 anos e agora a gente está aqui para debater um pouco de política sobre o cenário alagoano, né? E a gente começa justamente sobre esse tema que é o factual, que puxa aí as discussões acerca da Câmara de Maceió, que foi a decisão recente, a decisão no final do ano passado, dia 31, quando a Câmara votou o orçamento de Maceió para 2022, votou também uma série de medidas, entre as quais aumento de cargos para a Câmara, aumento e, sobretudo, o mais polêmico de tudo, que foi a instituição do 13º para os vereadores. Vereadora, como é que a senhora votou nessa matéria? Então, Felipe, eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar a votação, porque ela é uma votação aberta. Eu estava com influenza no dia, eu nem participei da sessão, a minha falta foi justificada, tem o exame comprovando, né? Muita gente questionou por que eu não estava lá. Mas esses projetos, né, foram aprovados apenas com um voto contrário de um vereador, e o meu que eu estava ausente, e outro vereador também, o resto foi tudo favorável. A gente teve nesse dia não apenas a aprovação desses projetos que foram considerados polêmicos por toda a população, mas também do nosso orçamento da cidade, que, para mim, é a pauta mais importante que a gente deveria estar discutindo em todos os lugares de Maceió. Sim. Porque as pessoas não entendem a necessidade de a gente debater o que é o orçamento dessa cidade. E aí lembrou bem, realmente, o orçamento tem a ver com a vida de todos nós, né? Só que no mesmo momento a Câmara vai e aprova essas medidas que causaram reação muito maior. O que a senhora acha? Senhora que eu estou mencionando, tá certo? Por dever de respeito ao cargo, já que, como a gente está vendo, é uma vereadora bem jovem, mas está feito aí o registro. Como é que a senhora vê essas medidas? Aumento de número de vagas, aumento da verba de gabinete, de AP e, sobretudo, 13º para vereador? Na verdade, Felipe, essas não são as pautas prioritárias do meu mandato. Eu já vim aqui discutir algumas outras vezes, eu discuti amplamente que eu entrei na política para combater e lutar contra a desigualdade social. Na verdade, esse é o meu primeiro e é a mais importante missão que eu acredito que eu tenho. Então, para mim, votar em aumentos para a própria Câmara e 13º e essas questões não são minhas prioridades. Mas temos vereadores lá dentro que defendem todos os nichos da sociedade, inclusive esse. Eu, por exemplo, eu fiz mais de 20 emendas, tanto no orçamento plurianual quanto no orçamento que a gente tem anual, justamente para que a gente redirecione o dinheiro de Maceió para o povo, para as pessoas que mais precisam. Por isso que, para mim, isso não é uma pauta prioritária, é uma pauta que a gente deveria estar levando em consideração. Para mim, é algo que eu fui pega de surpresa, inclusive, em alguns números e alguns dados, porque a gente não tinha nem ordem do dia anteriormente. A gente tinha uma sessão extraordinária para votar o orçamento, e aí eu tive acesso, depois da votação e da aprovação, como que tudo foi dado. Então, para mim, é triste, mas demonstra quais são as prioridades para o município de Maceió que nós temos dentro da Câmara de Vereadores. É prioridade, mas acabou sendo a principal reação, a principal imagem da Câmara nisso. E aí eu faço um adendo que é o seguinte, é a questão de cargos para os vereadores. Recentemente, eu pessoalmente tive uma experiência com uma situação como essa, na prática, assim, um conhecido, né, assim, que gosta muito de animais, que é o perfil da vereadora também, se deparou com uma situação de um animal acidentado no meio da rua e colocou em redes sociais, recorrendo a todo mundo. Eu, pessoalmente, recebi a mensagem da pessoa e recorri a uma assessora
da vereadora, né, por conta desse perfil. Era tarde da noite e tudo mais, e essa assessora prontamente pediu o contato dessa pessoa para tomar as providências, ou seja, há um aceno de se fazer alguma coisa. De qualquer forma, a despeito desse desprendimento, desse envolvimento, desse compromisso de fazer alguma coisa, o fazer, executar, como o nome diz, cabe ao executivo. Os vereadores deveriam apenas, então, somente legislar. Seria uma justificativa para um aumento tão grande de cargos. A senhora acha que a Câmara está necessitando de tantos cargos assim? Precisa de 13º para vereador? Então, o aumento, e aí eu quero explicar para todo mundo, não foi para todos os vereadores, como, na verdade, o aumento é para a Câmara de Vereadores. Depois que eu vi que teve um aumento de mais de 60 cargos para a mesa diretora. Então, quem compõe a mesa e faz parte da mesa que teria cargos. Eu, por exemplo, por não fazer parte da composição da mesa, inclusive, logo quando eu ganhei, eu tive até uma chapa de oposição, na época que eu queria ser... Eu era até candidata a vice, a primeira vice, e a presidente seria a Olívia Tenório. A gente estava tentando emplacar uma chapa feminina, porque a última mulher eleita foi há 23 anos atrás, só 2 anos de mandato. Nunca mais tivemos na história um presidente da Câmara Mulher aqui no município de Maceió. E aí eu não faço parte da mesa nem dessa composição, esse acesso a esses cargos eu não tenho. Então, essa composição não é feita dessa forma. Eu, enquanto vereadora, tenho 17 assessores e, assim, sendo bem sincera com o senhor, todo mundo acredita que é demais, que é muito. Mas eu convido a todos a conhecer meu gabinete, porque nós somos 17 pessoas sentadas uma do lado da outra. A minha sala é uma sala única para todos os assessores. E, sendo bem sincero, o tanto de trabalho que a gente tem, às vezes até falta gente pessoal, mas todo mundo lá é muito aguerrido, a gente luta muito, e é muito importante que a gente tenha os vereadores que sejam comprometidos. A gente vê assessores que não são fantasmas, assessores que vão todos os dias para a Câmara, que estão lá trabalhando diariamente, e às vezes até fora do horário, mas a gente tem essa dificuldade mesmo. 13º para vereador. 13º para vereador, como eu disse anteriormente, não é minha prioridade. Eu não entrei na política para viver de política. Essa não foi o salário ou as benesses, como eles, enfim, colocaram nas redes sociais, que me atraiu para entrar nesse momento. Eu entrei na política justamente, como eu disse, para combater a desigualdade social, então não é a minha prioridade. Eu sei que existem outros cargos e outros políticos que têm também acesso ao 13º. Eu vi, inclusive, a decisão do juiz, que foi de... Retirou a decisão, isso mesmo. Mas também vi que, na verdade, ele não condenou o 13º. Ele condenou a forma que foi feita pela Câmara de Vereadores. A questão formal. Mas se fosse feito, se eu não me engano, por um projeto de lei para alterar a lei orgânica, ele teria sido, inclusive, constitucional pelo juiz. Então, na verdade, para mim, sendo bem sincera, é uma questão de prioridade, e essa não é a minha. Mas estaria sendo a da Câmara? Se foi aprovada com a maioria... Aparentemente, sim. A senhora mencionou aí 2 questões. Vamos tomar um pouquinho d'água, né? A questão da posição, né, que a senhora adota no mandato. O acta, inclusive, tem repercutido isso. E a gente registra, por exemplo, 2 momentos aí bem significativos, que foi o momento em que a vereadora votou contra a homenagem ao presidente Jair Bolsonaro e acabou sendo objeto de uma sugestão de que ela recebesse uma moção de censura, e o vereador que contestou foi até Brasília para que se adotasse medidas legais, e depois teve a polêmica também sobre a questão das medidas acerca dos templos religiosos, em que a vereadora bateu o pé para se incluir aí os de matriz africana, e gerou uma polêmica acerca disso também, a praça lá no Stella Maris. Bom, tem toda uma série de situações aí. Eu pergunto, a que a senhora atribuiria essa circunstância? É um reflexo de uma postura de mandato, do perfil, com todo respeito? A senhora é encrenqueira ou seria um ranço machista pela condição feminina e pela jovialidade? Em outras palavras, com todo respeito também. Claro. O que é que essa menina está querendo aqui? Política é que essa pirralha, raposas, né, está fazendo? Na verdade, sim. A política é para raposas velhas, não é para... A que a senhora atribui?
Então, Felipe, sendo bem sincera contigo, eu sou filha de político, né? Sou filha da deputada federal Tereza Nelma, que eu tenho muito orgulho de ser filha, sempre carreguei isso como um orgulho. E eu acredito que a maioria das pessoas me viam como uma espécie de fantoche, ou de continuação até, que a mamãe ganhou para a federal, agora tem um espaço e a mamãe vai colocar a filhinha dela, como eles já me chamaram, uma menininha mimada, que não sabe o que fazer, não sabe para que ver, e a mamãe vai dar o primeiro emprego. Essas palavras já foram utilizadas contra mim diversas vezes nas redes sociais, é sempre algo que é sempre dito. E quando eu comecei a mostrar quem eu era e que eu decidi ser candidata a vereadora, eu liguei para os meus pais pedindo apoio político a eles, porque eu tinha batido o pé que eu ia ser candidata. E qual foi a reação? Desculpa interromper. Eu perguntei se eles já tinham fechado algum acordo político para o ano de eleição. Eles falaram que não. Eu perguntei se eles poderiam me apoiar. Eles falaram que sim. Então, a gente começou a fazer essa discussão política dentro de casa. Então, a minha mãe ficou apreensiva, porque ela já me conhece há muitos anos e sabe muito bem como é o meu estilo aguerrido de ser. É um pouco diferente do dela, porque ela é um pouco mais conciliadora. Eu sou pronta para a luta, né? Então, acho que as pessoas não esperavam que eu fosse ser essa pessoa aguerrida, que luta, que fala o que pensa, que discorda, que vai até o fim quando acredita de algo. Esperavam que eu fosse apenas uma menina blasé, que fosse dar continuidade a alguns trabalhos de deputada, que são muito bons. Mas eu não entrei para isso. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, por exemplo, e ninguém nunca se interessou pela política. Fui eu que decidi. Eu tenho família enorme, que veio lá de Arapiraca. Minha mãe foi a primeira política da família. Então, não existe essa dinastia política na nossa família. E corroborando com isso, também tem o fato de eu ser uma menina jovem. Acho que isso pega muito, assim, as pessoas associam muito a minha idade com incompetência. E é o meu gênero também com incompetência. Eu escuto diretamente piadas e comentários extremamente machistas, não necessariamente apenas dentro da Câmara de Vereadores, que eu também já escutei muito, mas também fora nas ruas mesmo. Então, as pessoas atacam minha vestimenta, as pessoas atacam o meu físico, atacam o meu gênero, a minha idade, para depois vir e debater política comigo. Porque eu sempre falo, você pode discordar de mim, não tem problema. Mas a questão do debate é no espectro ideológico e político. A gente não faz aqui distinção de valor sobre pessoas, né? Isso maltrata, dói intimamente? Ou supera isso? Assim, não é fácil, não vou mentir para você que é tranquilo todos os dias acordar, às vezes, principalmente quando eu faço algo contra o Jair Messias Bolsonaro, o presidente, que eu sou veemente contra. Os ataques, eles são muito diretos à pessoa teca, não à vereadora. Então, enfim, que eu sou feia, que meu cabelo é ruim, que eu sou uma vereadora 4 olhos, porque eu uso óculos, até dos meus relacionamentos privados, as pessoas colocam que eu sou uma mimadinha, que eu sou, enfim, baixo calão, que eu não sei se nem se pode falar as palavras que são ditas. Fica à vontade. Mas que, enfim, vadia... chama-se com a palavra, inclusive. Todas essas palavras de baixo calão já foram dirigidas, mas eu acho que o melhor comentário que eu já recebi, que eu me divirto, na hora eu fiquei com muita raiva, foi aqui no Acta, inclusive, que a gente estava debatendo. E aí uma pessoa disse que, assim, essa menina é a iniciação do fim do mundo. Algo desse gênero, assim. E aí eu me diverti muito porque eu sou o apocalipse praticamente para as pessoas, né? Eu não tinha nem a dimensão do meu tamanho. Então, tem muito a ver, eu sou uma menina muito privilegiada, porque eu sou uma menina branca, mas a questão de ser mulher e ser jovem, todos os dias eles questionam. Então, eu tenho que mostrar 2 ou 3 vezes que eu estudei para estar aqui, que eu sei o que eu estou falando, que eu li antes de fazer um projeto de lei, que eu sei o que é Constituição, eu sei quais são os tipos de lei, que muitos vereadores não sabem. Eu sei o que é que eu estou fazendo, eu não vim aqui para brincar, eu vim para trabalhar. E aí, quando eu mostro quem eu sou, eu acho que assusta um pouco, sabe? A propósito dessa questão que a gente mencionou, a senhora solicitou, à época, algumas medidas da mesa diretora para resguardar, salvaguardar a sua integridade. Elas foram até, os pedidos foram adotados, inclusive um dos quais até a troca da localização do seu gabinete, que ficava próximo do vereador, que a gente está mencionando, que já tivemos o prazer também de tê-lo aqui para debater política, o vereador Fábio Costa, mas de quem há essa rusga aí. As medidas foram que a senhora pediu à mesa diretora foram atendidas? Então, ainda não. A mesa diretora afirma que eles estão tentando, eles realmente estão fazendo uma reforma no prédio para que todos os vereadores tenham gabinete dentro, porque ainda não tem espaço. E aí a promessa é que quando fizer essa reforma e tiver outro lugar para realocar, isso seria feito. Mas, além disso, eu pedi também para a questão do armamento, porque toda a assessoria dele anda armada, assim como ele. Então, para mim, é algo que eu
A questão ficou muito... Ostensivo. Eu fiquei, sendo bem sincera, apavorada no dia que tudo aconteceu. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não esperava como que foi tudo feito e projetado lá dentro. Como é que está a relação com o vereador? Desculpa, então. Não existe relação. A relação... Ele é vereador, eu sou vereadora. Nem negociação política, olha, aprova um projeto meu aí, alguma coisa. Não. A gente faz parte, inclusive, de 2 comissões, como... Nós 2 somos membros de uma comissão, eu sou vice-presidente, e outra nós somos membros, mas não existe diálogo. Na verdade, ele é vereador e eu espero que ele me respeite como vereadora. Não existe essa... E não houve mais nenhuma outra intercorrência após? A gente já teve outras discussões, mas é muito mais na política, até porque ele tem posicionamentos ideológicos bem opostos aos que eu tenho. Então, acaba que a gente meio que se encontra sempre nessa disputa. Recentemente teve... Ele colocou... Ele conseguiu ser aprovado, inclusive, o projeto dele, que era a essencialidade da escola, que as escolas não poderiam fechar durante a pandemia. E eu votei contrário, obviamente, e, enfim, a gente teve algumas discussões. Foi motivado pelo episódio? A senhora concorda com essa medida aí? Contrária por quê? Não foi motivado. O meu posicionamento político não foi motivado por essa questão. Na verdade, esse meu posicionamento político é porque, primeiro, Maceió não existe a capacidade de acolher todas as nossas crianças. A gente vê 2 anos de pandemia, a gente sabe quais foram os efeitos da pandemia nas crianças, que a gente teve, sim, várias perdas na educação. Mas a minha preocupação principal é com a vida. E a gente não tem como expor crianças que elas estão sendo vacinadas agora, em 2022, nem todas ainda foram, num vírus, que a gente não sabe nem ainda todos os efeitos e consequências, e a gente vai adoecer e matar diversas crianças. Já teve mais de 3.000 mortes no Brasil inteiro, de crianças que morreram. Aqui em Maceió a gente já teve alguns casos, e para mim 3.000 vidas não são pouco, como já disseram. Para mim 3.000 vidas importam. A propósito de mandato, a propósito de debates, de questões que tramitam lá na Câmara, de quem é efetivamente a iniciativa, quem que a gente pode atribuir a iniciativa pela defesa, pelo debate, pela aprovação de medidas referentes à dignidade menstrual? Na verdade, sendo bem sincera contigo, Felipe, foi quase uma junção da bancada feminina nesse sentido. Como que aconteceu a pobreza menstrual, e eu posso datar isso tranquilamente. Na última legislatura, enquanto eu não era vereadora, a vereadora Silvânia Barbosa foi a primeira a propor, quando nem existia esse debate nacional aflorado. Ela fez a proposição que seria obrigatório nas escolas públicas do município de Maceió a distribuição gratuita de absorventes. E isso foi vetado pelo prefeito JHC, porque ele foi aprovado em dezembro, então o veto foi em janeiro. Então já era gestão nova, foi vetado pelo prefeito JHC. A gente conseguiu, nas primeiras semanas de fevereiro, logo que a gente assumiu, derrubar o veto em conjunto. A gente fez uma parceria, ela discursou, eu também, assim como outras vereadoras, falando da necessidade. A gente derrubou esse veto e o prefeito foi obrigado a acatar, mas ele demorou meses para isso, porque o processo de licitação dos absorventes iniciou em agosto. Então, de fevereiro a agosto, não teve movimentação da prefeitura. Logo após, a vereadora Olívia Tenório fez um projeto de lei para que fosse obrigado nos postos de saúde serem distribuídos absorventes, mas ela não delimitou para quais seriam as mulheres. E aí o meu projeto de lei, na verdade, ele foi, sendo bem sincero, para arrematar todos e fazer uma política única. Além de estabelecer o dia de combate à pobreza menstrual, a gente também fez para que fosse distribuído para todas as mulheres inscritas no CAD único, independente dela esteja necessariamente na escola pública ou não. Porque a escola municipal vai, em média, até uns 14 anos da menina. E a mulher, ela pode... Eu, por exemplo, menstruei aos 10. Dos 10, pelo menos até os 50 anos eu vou menstruar. E se eu não tenho acesso também, quando eu sou menor, provavelmente eu também não vou ter acesso quando eu sou maior. E se eu tenho filhos, a minha prioridade, por exemplo, vai ser alimentar meus filhos e não comprar um absorvente que gera custo e é caro. Haveria meio que uma disputa pela, entre aspas, paternidade, no caso, maternidade dessa iniciativa, dessa disputa entre as senhoras vereadoras, ou isso é pacificado? Não, isso é bem pacífico. Eu tenho uma amizade muito grande com a vereadora Silvânia. Eu gosto muito do trabalho dela, a gente é bem parceira. Eu consigo, assim como ela, contextualizar que são projetos de lei, apesar da prefeitura tentar fazer diversas fake news, dizendo que é o mesmo projeto. A gente consegue demonstrar claramente que são projetos diferentes, mas eles são de uma mesma temática. Ela, sim, foi a primeira a fazer toda essa movimentação, e eu sempre falo isso nas minhas falas, quando eu falo sobre pobreza menstrual. E, inclusive, quando a gente fez até um evento com a
Cruz Vermelha, eles falaram que tinham algumas doações e perguntaram. Eu falei que toda a bancada, mas quem iniciou foi a vereadora Silvânia. Acho que a maternidade dos projetos, elas são bem claras e expostas. O que eles tentam fazer é criar até uma rivalidade feminina onde não tem. Uma avaliação, para a gente arrematar essa questão, uma avaliação da Câmara em si. Teve a reação agora a essa iniciativa, aprovada pelos senhores vereadores, senhores e senhoras vereadoras. Teve a questão que gerou muita polêmica também, que foi a homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, independente aí da questão ideológica, teve reação, sim, e outros assuntos em que a Câmara foi colocada, né, no noticiário, foi colocada nas manchetes, muito menos pela questão do trabalho em si do que pela reação, por essa reação. Muita gente, obviamente, recorreu àquela questão. Falta do que fazer, os vereadores. A senhora acha que a Câmara está com a imagem um pouco desgastada em relação ao legislativo, enquanto poder legislativo, enquanto uma instituição que representa a população de uma cidade, aqui no caso Maceió? Então, Felipe, eu acho injusto jogar toda a culpa, na verdade, que a sociedade tem com o legislativo do Brasil, apenas na Câmara de Maceió e nessa legislatura que tem apenas 1 ano de idade. Eu acredito que o legislativo como um todo está bem desgastado pela banalização da política que foi feita durante anos aqui no Brasil. E não culpo a população, eu culpo os políticos como um todo, até na questão do comercialismo e da questão do voto de cabresto, enfim, de toda a política histórica aqui do Brasil. Eu acredito que existem 2 imagens da nova Câmara de Vereadores. Uma que muitos falam que não tem o que fazer, porque tem propostas como essa de homenagear, para mim, como eu já disse, um genocida. Ou como também temos novas propostas que ainda não foram aprovadas, como homenagear o dono da Havan, o velho da Havan. Está em tramitação na casa. Homenagear a Carla Zambelli, também está em tramitação na casa. Coisas como essa que provavelmente eu vou vir aqui de novo para debater quando isso, enfim, vier à tona, porque já foi... Como é que está a tramitação delas, a propósito? Ela foi dada como constitucional por como constitucional pela CCJ, no caso. Pelo vereador Fábio Costa, inclusive, certo. E aí eu pedi vistas para fazer o meu voto à parte. Como eu fiz do Bolsonaro. Casos, porque são projetos diferentes. Diferentes, mas eu pedi dos 2 casos. E aí acabou que suspendeu o prazo porque a gente oficialmente está em recesso na Câmara, a gente está em janeiro, né? Mas em fevereiro já volta os prazos a correr normal. E eu acredito que, assim, a Câmara, existe dois novos fatores sobre ela, né? Um disso, de as pessoas acharem que a gente não tem o que fazer, mas eu não culpo a Câmara de Vereadores, eu culpo toda a política como um todo. E o que a população espera da Câmara, porque poucas pessoas sabem o que é que faz um vereador, pouquíssimas pessoas. A gente recebe pedido todos os dias de ajuda. Eu mencionei, inclusive, um agora aqui. Que não são... além de eu ser vereadora, eu também sou protetora de animais. Até eu compreendo, mas, assim, essa comodidade que a sociedade teve com a política de troca de favores e troca de dinheiro. Mas também eu acredito que existe, querendo ou não, uma Câmara ativa. Eu não me lembro, nos noticiários, de ver tantas, mesmo que sejam polêmicas, anteriores, que não fossem apenas de aumento de salário. Essas questões tão dramáticas que a gente está vivendo, que eu não via... esse debate anterior, como debater, por exemplo, o racismo, como debater a questão da desigualdade da pobreza menstrual. Eu não via discutir sobre as mulheres, eu não via a gente eu chegar e falar abertamente, como eu já falei, que vocês, vereadores, estão me diminuindo, porque eu já falei isso em plenário. Eu não via essa discussão de falar que a Câmara é conservadora, que exclui o povo preto. A gente não tinha tão escancarado como a gente está vendo agora esses debates políticos que estão reacendendo lá dentro. Exato, isso é positivo. As pessoas esperavam que a Câmara fosse um puxadinho da prefeitura que fizesse as indicações para tapar buraco de rua. E a gente não faz só isso lá dentro. A gente tem vereadores jovens, a gente tem novos vereadores que, por mais que até eu não concorde com a ideologia, eu sei que eles estão tentando fazer a política deles, por mais que eu seja contrária a elas. E eu consigo reconhecer esse avanço até de produção legislativa. Existe uma maior produção legislativa dentro da casa. E a gente consegue acompanhar os debates, que não são meras indicações. São projetos de lei que vão afetar e mudar a vida das pessoas. E a propósito dessa questão que a senhora citou, avaliação rapidinho da Prefeitura da Administração de Maceió, administração JHC. A administração do JHC, para mim, eu acho que é de comum acordo, não apenas para mim, mas outros vereadores e também da população, que sente um pouco
sente a falta da mudança na realidade, das pessoas sentirem na pele. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do discurso e partir para a ação. E é isso que a cidade de Maceió está carente. A gente vê muita coisa sendo filmada, muita coisa sendo fotografada, muita coisa sendo propagada, e não necessariamente ser isso que está alterando a vida das pessoas. O que eu sinto é que Maceió ainda não sentiu a mudança que JHC promete e prometeu. Esse 1 ano de gestão ainda não via mudança tática na vida de todas as pessoas. Mas, se me permite, e é uma opinião sincera, claro, minha, estou sendo honesto nisso, a cadeira vai vender, entre aspas, Maceió turisticamente, a cadeira gigante, não? Concordo, não tenho problema nenhum com a cadeira. Inclusive, eu achei legal, achei que JHC se redimiu da decoração de Natal, porque, venhamos e convenhamos, eu acho que caiu na boca do povo a decoração. Achei a iniciativa, por exemplo, eu gostei muito mais do balanço que teve na Santa Amélia, eu achei muito legal, porque é outro ponto da cidade que a galera não ia naturalmente. Assim, ninguém pensava, vou sair de casa para ver o pôr do sol. Qual é o lugar que a gente vai em Maceió? A Orla. E aí foi um lugar para a gente redirecionar. Achei essa ideia muito massa. Gostei muito da capelinha também no Jaraguá, porque é uma forma de até atrair turistas. Assim, vou com a minha família, vamos fazer uma renovação de votos, vamos fazer um casamento pequeno, porque ela é pequena, seria para a família. Gostei muito. Assim, como a cadeira e outros espaços instagramáveis, eu gosto muito mais de redirecionar o foco da cidade, como Santa Amélia, Jaraguá, que é um bairro que, não, por mais que seja histórico... Desculpa claro. a interrupção, fazendo parênteses aqui, gostei do neologismo, viu? Instagramável foi magnífico. É a palavra da vez. Sim. Agora, tá bom. Então, vou assim, aprender. Eu gosto desses redirecionamentos, mas eu gosto para pontos da cidade que não seriam utilizados, sabe? Que são inócuos. E aí a gente faz esse redirecionamento até para o turismo da cidade crescer, porque Maceió não é apenas orla. Até ele está fazendo, se eu não me engano, um agora na Lagoa. Próxima Lagoa ele vai inaugurar outro monumento grande, que eu não sei exatamente qual, mas eu soube disso. E eu acho que também é legal a gente redirecionar o turismo da cidade. E agora, aquele foco que Com a Palavra sempre traz, aquela instigadazinha que a gente sempre dá com os nossos entrevistados. Inevitável, a gente está aqui para isso também. Planos da vereadora Teca Nelma para 2022. Candidatura? Nós estamos trabalhando. Eu ainda não tenho como bater o martelo, porque é uma decisão que não depende só de mim, mas depende de toda uma assessoria, depende de toda uma conjuntura política. Vou dizer para você, Felipe, que eu imaginava que com 23 anos eu teria essa possibilidade. Não vou dizer para isso, que foi o que eu tinha programado. Eu acho que eu ganhei muito jovem, com 21 anos, e eu tinha programado na minha cabeça, não, eu tento depois ser vereadora mais uma vez, e depois que eu tento uma candidatura de deputada. Mas o meu trabalho e todas, como o senhor mesmo falou aqui, todas as lutas que eu travei dentro da Câmara de Vereadores e todas as defesas que eu faço das minorias, elas acabaram ficando pequenas apenas para Maceió. E meu trabalho foi entrando nos municípios de Alagoas sem eu perceber e notar. A quem fizer aquele contraponto... está no começo do mandato, nem chegou a metade do mandato, já sai de novo, como muita gente critica em outros políticos. A resposta para isso. Eu não vejo isso como um problema, na verdade, assim, sendo bem sincero, não foi isso que eu programei, foi, na verdade, as conjunturas que estão me levando a pensar nessa possibilidade, porque, para mim, para mim já chegou momentos que eu fui em municípios que são a 4, 5 horas de distância de Maceió, e teve gente que me reconheceu, teve adolescentes e jovens que eu acho que se identificam comigo, que se emocionaram. E eu fiquei, gente, mas só sou eu, só sou a Teca, só sou uma vereadora, como qualquer pessoa aqui. Então, eu não vejo isso como uma problemática. Se eu ajudei Maceió, estou ajudando a construir uma cidade melhor, e eu tenho a possibilidade de construir um estado melhor, por que eu abriria mão disso? Eu não vejo isso como problemático. Pelo contrário, para mim é criar mais políticas públicas e um mandato participativo que a gente não vê com frequência na Assembleia, que a gente não vê com frequência na Câmara. E a despeito, como a senhora falou, não bateu o martelo ainda, mas uma interpretação de analista político que a gente faz, a gente pode dizer que sim, haverá candidatura, já definido a Assembleia ou Câmara Federal, a despeito de, na Câmara Federal, termos a deputada federal e coordenadora da bancada, Tereza Nelma. Isso, não. A deputada ela vai para a reeleição. Eu jamais iria disputar uma eleição com a deputada. Para mim,
é uma das minhas maiores inspirações políticas, e eu acredito que o mandato dela é necessário para o município de Maceió, é necessário para todos os municípios de Alagoas e para o Estado como um todo. Então, ela vai ser candidata mais uma vez a deputada federal. E se for, seria a candidatura de Teca Nelma à Assembleia Legislativa. É uma possibilidade que estamos estudando. Já tem aliança, já tem contato, já tem... Convites, já tive alguns, mas ainda não tem nenhum tipo de aliança, nem nada do tipo, eu particularmente. Ok. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, para mim foi uma honra. Saiba que o ACTA, para mim, é algo que é inspirador, o jeito que vocês transformam e democratizam o debate da política para todas as pessoas. É inspirador todo o trabalho que vocês fazem. Parabéns. E saibam que podem sempre me chamar, que eu não tenho medo de vir aqui admitir erros, debater projetos, falar sobre vitórias e construir uma política melhor para Alagoas. Será um prazer. Parabéns pelas atividades. E a gente vai ficando por aqui. E como a gente sempre fala, deixando aquela para pensar, né? O de hoje é atribuído a muita gente, mas a gente vai ficar apenas no conteúdo. Experiência é o nome bonito que a gente dá aos nossos erros. Até.